vou só começar. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa História em Sextos. A gente hoje está aqui para o lançamento do livro Liberdades Fraturadas, Diálogos Cruzados em História Social. Tendo a felicidade de receber o David Lacerda e o Matheus Serra Pereira, que veio especialmente de Lisboa para lançar esse livro aqui na PUC. A gente pagou a passagem, diária, essas coisas todas. Ainda não está gravando, responsabilidade jurídica. Não, mas enfim, é uma programação que vem a calhar, né? Amanhã, 13 de maio, a gente fazer esses debates sobre Estatuto de Liberdade relacionado ao pré-abolição e ao pós-abolição. Né? É um texto, é um livro que vai fazer um balanço de estudos recentes, uma parte deles ou todos desenvolvidos em uma tradicional escola de estudos sobre trabalho no Brasil, né, que é o Secult, na Unicamp, e é um livro que traz essas novidades. Então, não vou me prolongar muito, só para falar que é uma felicidade ter vocês aqui. A gente tem tempo livre aí para vocês apresentarem o livro e a gente começar o debate. O Matheus também trouxe o livro dele, Grandiosos Batuques. Vou passar aqui para vocês, se quiserem olhar. E a palavra está com vocês. Obrigado, os dois, tá? Muito obrigado, gente. Bom dia. Muito bacana estar aqui com vocês, nessa casa, reencontrando colegas. Há muito tempo não vi a Larissa, o Felipe, que é um amigo de longa data também. Para nós, para mim, para o Matheus, para o Naldo, que infelizmente não pôde estar presente, nós somos organizadores e um dos autores juntos do capítulo. Infelizmente não pôde estar presente, mas é uma satisfação nossa, assim, enorme, dividir um pouco do que a gente fez, né, ao longo dos últimos 5 anos. Aí eu já vou meio que introduzir o ponto da minha fala, ao longo dos últimos 5 anos, assim, que resultou nessa publicação. Eu gostaria aqui de registrar publicamente alguns agradecimentos, assim, primeiramente a vocês que nos convidaram, a todos os autores que colaboraram conosco na feitura desse livro, que apostaram, né, acho que essa talvez seja a melhor palavra, né, que apostaram na proposta da gente, que nos ofereceram análises muito instigantes, né, a respeito das questões envolvendo liberdade, trabalho livre, trabalho escravo. E também gostaria, ainda no âmbito dos agradecimentos, de mencionar a editora da Federal do ABC, né, que fez a produção, a edição do livro. Tivemos uma experiência muito bacana com eles. Eles também, de alguma maneira, apostaram na nossa proposta, então acho que a gente precisa mencionar isso. E essa foto que estampa a capa do livro, ela tem uma história muito especial. Aliás, o que não falta sobre esse livro são histórias boas para contar. Assim. E aí eu começo me reportando ao ano de 2018. Na ocasião, Matheus, eu e Naldo éramos colegas de pós-doutorado lá no Departamento de História da Unicamp, mais especialmente vinculados aos 3, né, aos CEPUT, né, Centro de Pesquisa História Social da Cultura. Esse nome também, Secult, não se traduz igual, né? Eu fico sempre lembrando o que é. Eu sempre esqueço alguma palavra. Eu nunca esqueci, agora eu esqueci a palavra. E naquela ocasião, né, 2018, Matheus... Só então, antes, eu acho que a gente tem que agradecer também tanto a Silvia Lara quanto a Lucilene Reginaldo. Não, pode ir, que a gente não preparou uma fala conjunta. Porque, na verdade, a gente... uma coisa que é importante... Primeiro deixar evidente o tempo que demora para sair um livro, quando é numa editora principalmente universitária, no meio de uma pandemia, na qual a editora perdeu gente.
Ainda teve isso, né? Quer dizer, um livro que sobreviveu à pandemia. E o Bolsonaro. E o Bolsonaro, é verdade, porque tudo começou em 2018. Antes da eleição, antes de terem candidatos, Exato. antes da prisão do Lula. Então, e aí Matheus nos fez uma proposta muito legal, que era a seguinte: organizarmos um seminário sobre abolição e pós-abolição. Eu inventando trabalho, eu inventando trabalho, né? Mais trabalho. Sim, mais trabalho para a gente. Sempre inventando mais trabalho. Porque em 2018, 130 anos da abolição. 5 anos depois, amanhã completamos 135 anos do livro saiu. E aí nós fizemos, então, começamos a montar um seminário sobre esse tema e convidamos os professores, né, e os alunos de pós-graduação, orientando os professores do circuito para participarem do seminário. E aí organizamos mesas conforme os eixos temáticos que norteiam as preocupações teóricas e historiográficas do grupo, né? E o seminário foi um sucesso de público, de crítica, imagino eu, para nossa surpresa, né? Assim, nós conseguimos juntar muita gente, pessoas em diferentes níveis de formação que conseguiram assim, nos brindar com diálogos bastante produtivos. E a partir daí, né, quando a gente, logo depois de encerrado o seminário, Matheus novamente veio com uma ideia: vamos preparar um livro, vamos produzir um livro, vamos conversar com as pessoas, vamos chamá-las para compor aqui outro trabalho com a gente. Por que parar ali, né? Por que parar ali? Vamos. Eu sempre com o pé atrás, no meio do meu estilo lá das Minas Gerais, eu falei: será que vai dar certo? Não, calma, então vamos. E aí nós chamamos todas as pessoas que participaram do seminário, e algumas puderam participar, outras não, por motivos mais diversos, que vem ao caso. E as pessoas nos mandaram os textos e disseram: bom, agora a gente precisa dar conta de produzir um livro. Qual vai ser o nosso livro? Então, a partir daí, isso foi nós conversamos bastante sobre isso, principalmente nós três, assim, no Matheus e Alvin, sobre, bom, esse livro vai tratar do quê? Ele vai oferecer que tipo de contribuição com o material que temos, que coletânea podemos fazer, né? Como podemos aproximar universos temáticos aparentemente distantes, mas que tem uma questão de como nos aproximar. A partir daí, nós começamos um processo muito intenso de diálogo, de troca com os autores, né? De revisão também, um pouco, né, falando do aspecto mais técnico, mas também, sobretudo, de refletir com eles sobre o que nós podíamos fazer conjuntamente. Esse processo durou, acho que mais ou menos um ano e meio, então de 2018 até o final de 2019. Em 2020 nós tínhamos uma proposta de livro, que não tinha esse título, não tinha essa foto, não tinha nada, tinha uma apresentação, obviamente, os textos. Tentamos mandar para um edital da Unicamp, acho que não passou nem da primeira. Não, eles tinham mudado as regras. Tinham mudado as regras. Não podia ser de alunos, alguma coisa assim. Não podia ser de seminários internos da própria Unicamp. E a editora da Unicamp não estava mais publicando livros de seminários internos da própria editora, da própria universidade. E refletir no contexto de crise mais geral da editora. Né? Futuros incertos. Futuros incertos, é o título do próximo. Olha, o próximo encontro da Associação Brasileira de Estudos Africanos vai ter o título de Presença Africana, Passados Sensíveis, Futuros Possíveis. Então já fica eu prefiro que sejam possíveis do que incertos. Que a gente está construindo coisas e vai dar certo. E deu certo. Foi muito legal esse processo. É muito gostoso de contar para os alunos, sobretudo, assim, né? Como é que a gente chega aqui. E depois dessa negativa da Unicamp, só voltando um pouquinho, nós entramos em contato com a editora da UFABC, novamente por indicação do Matheus, que viu um edital lá, e vamos participar desse edital. Então, participamos, isso já era 2020, já era todo o contexto de pandemia, e aí as coisas começaram a se alongar demasiadamente. Né? Isso não é nenhuma crítica, é completamente compreensível que tenha sido da maneira como foi. Assim. Só que nós mesmos também não esperávamos por isso. Né?
e recebemos pareceres bastante favoráveis, outros nem tanto. Enfim, tivemos que reformular algumas coisas. E uma das coisas que nós tivemos que reformular, além do texto de apresentação, né, não, texto de introdução, que estava como apresentação e acabou virando uma introdução mais historiográfica, mais abrangente, no sentido, na tentativa de dar conta do conjunto dos textos, do conjunto das colaborações e teorias, nós nos deparamos com um desafio muito grande, que é o de nomear o nosso próprio trabalho, né? Dar um título, e isso não é uma tarefa muito fácil, né? O título geralmente é uma coisa que sintetiza, que expressa em poucas linhas determinado problema de investigação, um tema, etc. Não existia chat GTP. Não existia. Para dar Não existia isso aí. O título inicial do livro era Abolição e Pós-Abolição, Perspectivas da História Social, que era exatamente o título do seminário. Aí esse título a gente vai ter que mudar, porque não é disso que se trata exatamente. Beleza, vamos para o próximo. Trabalho livre e não livre. Aí um subtítulo que eu agora não lembro. Não, também não ficou legal. A gente tem conversão, se eu posso ler esse título. Até que acho que a gente mandou com Cruzando Fronteiras, Alargando Horizontes, um negócio que não tinha nada a ver com nada, e aí voltou para a gente e disse, olha, vocês precisam pensar no outro título, esse título aí tem uma publicação com um título muito próximo, Cruzando Fronteiras, Novos Olhares. E naquela situação, cara, a gente precisa nomear isso. E isso foi um exercício para a gente, porque fez com que a gente tivesse uma clareza uma sintonia mais fina sobre aquilo, né? E quando nós recebemos o parecer apontando essa questão do título, caramba, e agora? Voltamos de novo a um ponto importante. Aí nos reunimos, passamos uma tarde inteira falando em uma transmissão, né? Matheus em Lisboa, eu em Campinas, Nauber, acho que naquela altura morava em Campinas. Do que trata o nosso livro? Qual foi o nosso livro? Mas a editora aprovou. Os pareceristas acharam que estava fazendo sentido, está tudo junto. Está tudo certo. Eu achei gostoso lidar com esse problema. Aí agora a gente tem que. Eu acho que são duas coisas que fazem muitas dificuldades em qualquer processo de construção de coletâneas, mas também diz respeito ao tema, né, como um todo. Mas termina. Porque eu acho que isso depois também se configura no nosso esforço de transformar esse título numa imagem. Exato, exato. Que acabou sendo traduzida, de alguma forma, por essa imagem aí, que tem uma história bacana que eu faço questão de contar. Também registrar um outro agradecimento muito especial. Então, nós chegamos à conclusão do seguinte: olha, a questão da liberdade é algo que perpassa todos os textos, em maior ou menor grau. Esse talvez seja o nosso eixo comum. A partir de qual campo de investigação a questão da liberdade está sendo observada? O campo que nos une é a história social, que nos une, nós três organizadores e todos os colaboradores. E liberdades fraturadas, porque a gente entendeu o seguinte: as experiências de liberdade em diferentes espaços e temporalidades, elas são fraturadas por discursos, práticas, por agências as mais diversas em determinados contextos históricos. Então, bom, acho que aqui temos um caminho de tipo. Eu lembro que na época eu estava bem próximo da minha estante nessa conversa e tinha lá o livro do Hobsbawm, Tempos Fraturados. O Tempos Fraturados faz uma discussão muito bacana sobre as diferentes formas como, desde o final do século XIX até o início do século XXI, determinados eventos contribuíram para fraturar determinadas formas de entender e experimentar o tempo. Poxa, aqui temos uma questão e um título. Vamos. Podemos falar mais sobre o título depois do debate, sobre as questões. Não quero me alongar agora nessa apresentação sobre o título, exatamente. Então, voltou para a editora, nós recebemos um parecer favorável. Vamos publicar o livro de vocês e tudo.
E, bom, agora a gente precisa dar uma imagem. Novamente, Mateus, bom, agora a gente precisa dar uma imagem. Tá bom, vamos lá. E eu, isso foi ano passado, 2022, então o livro já estava pronto, né, prestes a sair, mas a editora também não dava uma resposta definitiva e no meio do caminho resolvemos nos dar mais um trabalho, que foi de achar a fotografia. E do ano passado, eu faço parte da equipe do AFRA do SEBRAP, que é um grupo de pesquisa, informação, justiça, raça, gênero e justiça racial. E eu venho desenvolvendo um trabalho de organização arquivística com acervos do movimento negro. E dentro do arquivo Edgar Lomerot, que é um dos parceiros do SEBRAP nesse projeto. Se chama Afromemória, aliás, por convite para vocês consultarem as publicações que vêm saindo aí, cadernos aí de divulgação do trabalho que vem sendo feito com material arquivístico. Bom, desses acervos aqui a gente não pode extrair nada porque eles estão em processo de organização. E aí eu comecei a vasculhar, a pedido do Mateus, generosamente, outras possibilidades na verdade, de mas não coloquei você tão cegas assim. Não foi não. Eu já tinha trabalhado no AEL Unicamp, é um arquivo que eu acho que todo mundo que trabalha com história social, história do movimento LGBTQIA+, história da África, vale a pena conhecer. E nossas experiências de Unicamp passam também pelas experiências arquivísticas do próprio AEL. Eu trabalhando mais com a documentação das independências africanas, sobretudo Moçambique, que é o meu tema de pesquisa principal, mas com Angola, PAIGC, né, Amigo Cabral e tal. E eu me lembro de ter também tinha coisas muito boas chegando na África que eu estou trabalhando lá. E eu assim, pô, eu estou longe. Mas eu sei que tem coisa lá. Aí, vai lá. E aí eu comecei a mexer em alguns fundos, algumas coleções e tudo, que estão disponíveis para consulta, né, virtualmente. E encontrei essa foto que está no fundo Voz da Unidade, que é um jornal comunista de 80. Estiveram muito na África, estiveram fotografando as lideranças das independências africanas. É um jornal muito importante, né, nos anos 80, para um largo campo de movimento de esquerda global, em geral. E o qual aqui no Brasil trabalharam vários profissionais da área, como freelancer e tudo. E atrás da fotografia tinha o nome da pessoa que provavelmente era o Tibu Guimarães. Gente, Tibu Guimarães. Está no Google, Tibu Guimarães. A gente precisa da autorização dele, se essa for mesmo foto escolhida. A gente precisa da autorização dele, tá, vamos lá, vamos correr atrás disso. E nada de conseguir achar o cara, nada de conseguir achar o cara. Será que ele está vivo? Será que ele não está? Aí vamos descobrindo outras coisas. Esse cara, esse Tibu, ele tem um projeto chamado Narrativas Periféricas, que ele coordena lá de Madrid. E ele é um cara muito ligado à cultura da Baixada Fluminense. Ele fez vários registros da Baixada Fluminense. Esse é um registro de essa fotografia ele tirou num bairro chamado Ambaí, alguma coisa assim. Ambaí. E esses braços que estão rasgando essa... Eu posso chamar isso? Uma lona, né? Uma lona. São os braços de uma senhora. Eu acabei encontrando o Tibu contou para mim um pouco da história dessa foto, ele nem lembrava da foto, contou para a gente como foi, mais ou menos. Poxa, você autoriza? Tá, autoriza. Já começou um longo processo assim, de ver com a editora os termos da sessão de direitos. Né? Ele fez uma série de exigências, a editora foi muito bacana nesse sentido, porque fez todas as concessões que ele pediu para que a gente fizesse o uso da fotografia, do trabalho dele, no final das contas. E nós chegamos, eu estou pulando um pouco para o final, né? Quer dizer, nós conseguimos a fotografia, mas no meio, até chegar a ele, eu consultei o Mário Medeiros, que hoje é o diretor do arquivo da Arnold, com quem eu trabalho mais diretamente lá. Perguntei a ele, expliquei para ele da nossa demanda, do livro, que estávamos correndo atrás de uma imagem, ele falou assim, vou entrar em contato com uma pessoa. Essa pessoa é a professora Juliana Damasceno, da UERJ. Não sei agora qual
qual unidade, mas era da área de educação e pesquisa relacionadas à África também. Janaína Damasceno, vou Juliana Damasceno. E a Janaína passou o contato de uma pessoa que é dona de um blog que repercute bastante a cultura da Baixada Fluminense. E essa pessoa passou para ela o contato de WhatsApp de Tibu, que passou para o Mário, que passou para mim, que fui lá e fiz o contato com ele. E a partir daí, nós ficamos, acho que uns 3 ou 4 meses só vendo a questão da imagem. Assim. E acho que e essa é uma senhora que estava numa ocupação de terras. Então, ele flagrou exatamente o momento em que ela estava demarcando aquilo que ela considerava como sendo um direito seu. E, bom, acho que isso foi de plano para manga. O Marcos gostou bastante, o Nauber também. Mais do que ilustrar o livro, acho que ela conversa bastante com o conteúdo, né, com todas as análises presentes aí. Eu acho que é o que o David está contando para vocês e compartilhando com vocês. São duas coisas talvez fundamentais para o nosso... Não é só curiosidade, né? Mas assim, o nosso trabalho enquanto historiadores passa por compartilhar com o público, tanto com alunos, públicos, leitores, etc. Ou seja, o processo de construção da pesquisa também faz parte da própria pesquisa. Ou seja, ela não nasce fruto dos nossos grandes intelectos, mas sim de um trabalho árduo de rigor acadêmico, com um engajamento político, ao mesmo tempo em que passa por uma demanda de compartilhar esses processos com aqueles que não necessariamente estão inseridos nesses processos de construção de saber. Né? O Tibu e as exigências do Tibu, por mais que tenham causado para a gente dificuldades concretas, né, de mandar não sei quantos exemplares, assinar determinados termos, coisas que também a gente não manja, de questões jurídicas, mas eram muito percebidas, mas que fazia sentido pelo próprio posicionamento político dele, da sua construção de saber por meio da imagem, né? E porque eu acho que isso é fundamental para o nosso livro, é que eram 130 anos da abolição, mas também eram os 30 anos da Constituição, né, de 88, já que tem um texto, também era isso, né? A gente não se conhecia antes do pós-doc no Secult, eu acho. Você conhecia o Nauber? Mas a gente calhou de ver que eram coisas muito próximas, apesar do David estudar o texto dele ser sobre a escola da Marinha, né, do Arsenal. São companhias de aprendizes artífices dentro da Marinha, funcionavam na Marinha. Ou seja, Brasil, século XIX, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Nauber estuda trabalha na luta da escravidão com a documentação do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, na virada do século XX para o XXI. E eu que estudo relações de trabalho, práticas culturais e cidadania no colonialismo português em Moçambique, do final do século XIX, agora até o século XXI. Então, ou seja, mas o que nós percebemos é que nós fazíamos perguntas muito parecidas, e aí eu vou falar do Giovanni Levi, mas perguntas gerais que eram respondidas localmente nessas análises que nós fazíamos nos nossos contextos. E uma outra coisa que aí é minha maluquice de rap e músicas, mas também era uma coisa que foi muito importante para a gente, que em 2018 foi quando o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, se tornou obrigatório no vestibular da Unicamp. Então, era tanto, ou seja, marcos importantes cronológicos que fazem com que os historiadores tenham ânimo de falar sobre os assuntos, mas não só historiadores, né, movimentos sociais, propostas políticas e por aí vai. Muitas das vezes os ouvidos dos fazedores das políticas ficam mais abertos para esse tipo de momento. Mas é isso, 30 anos de luta, de abolição, 30 anos de Constituição, e aí a questão do trabalho de cidadania, a gente pode falar mais para frente, e um disco manifesto que tocava na ferida que, mais ou menos, todos esses
resistências e lutas e questões tentaram, ao longo de 200 anos de abolição, de independência e por aí vai, colocar em um jogo, questionar formas de exploração, formas de domínio. O subtítulo, né, Diálogos Cruzados em História Social, dá a ver, né, tanto o campo de investigação que nós pertencemos, nós, os autores todos, e também esse diálogos cruzados não só um diálogo com a história social, com o campo da história social, mas também uma tentativa que cada capítulo vai oferecer isso de forma muito particular, que é a gente cruzar determinadas áreas a partir da história social, como, por exemplo, temos 2 textos que lidam com história e literatura, um sobre isso, literatura de autoria feminina, Mulheres Negras do século XIX, o texto da Laila, e um texto que também põe a literatura e a história para conversarem, mas com uma preocupação mais teórico-metodológica, né? Que é o texto do Israel Ozanan. Um capítulo que fecha o livro lida com a questão das artes gráficas e da relação do trabalho e da liberdade com a questão do trabalho infantil, sobretudo, na Primeira República. A Betânia, que é a autora do texto que abre o livro, ela faz uma reflexão bastante interessante sobre o Caribe, sobre o Haiti, né? O Haiti pós-independência e a maneira como o Haiti ficou, ela vai mostrando isso, é muito interessante. A maneira como a França tentou por várias vezes recolonizar o Haiti. E as relações imbricadas entre trabalho livre, entre escravidão e a questão da liberdade também muito presentes no contexto analisado por ela. Mateus trabalha com o contexto colonial português, Moçambique, além de oferecer uma reflexão bastante interessante sobre o trabalho indigenato. Eu acho que é o indigenato, que é um conjunto de políticas coloniais portuguesas que estabelece de formas de distinções das populações africanas dentro do arcabouço jurídico colonial português, está totalmente relacionado tanto com questões de identificação racial, quem era, quem não podia ser, negros africanos, mas também com cultura e trabalho, né? Quem era obrigado moralmente a trabalhar, sendo que trabalho era o que era considerado, claro, pelos colonizadores brancos europeus. Eu acho, só vou aproveitar e pescar talvez uma coisa interessante de todos os nossos capítulos. Eu falo dos outros. Bom, termina. Pode falar. O meu capítulo tem um debate no final que é sobre algo que eu acho que a gente faz, que é aproximar e cruzar campos disciplinares distintos. No final, a conclusão do meu capítulo traz uma tentativa de reflexão um pouco embrionária, talvez ingênua da minha parte, mas enfim, eu gosto de fazê-la, que é o debate sobre o conceito de classe para refletir sobre as experiências de trabalhadores africanos no contexto colonial. E como é que será que era uma questão clássica dos anos 70 na historiografia africanista, que era como é que se constitui a formação de classes operárias, ou classes de trabalhadores em contextos africanos. Leio todo esse dialogando com o Cooper, com o Thompson, com esse tipo de sujeito, porque é um pouco dessa que permeia o livro. A liberdade é algo fundamental, mas é a liberdade experimentada, né? São as experiências de liberdades que são mosaicos que se combinam de maneiras distintas, dependendo do contexto histórico, dependendo do contexto histórico, do espaço geográfico, na qual essas experiências são vivenciadas cotidianamente, mas que elas são também intercruzadas por aspectos mais globais. Tanto que a nossa introdução tem capitalismo global. Então é pensar, a gente tira longe. Então é capitalismo, colonialismo, ou seja, por mais que essas experiências sejam vivenciadas cotidianamente, ou são interpretadas e lidas e expressas na literatura, no gibi, na ficcionalidade da imprensa do século XIX, que é o eixo
fundamental da perspectiva da análise de Israel, elas são intercruzadas por esses marcos globais de construção da exploração mundial. A partir disso aqui, desigualdades e diferenças raciais, de gênero, de classe, todos os textos trazem, cada qual à sua maneira, uma reflexão sobre as desigualdades e as diferenças também. E refletindo sobre como que conceitos clássicos das ciências sociais ou da historiografia, que nascem das experiências europeias brancas pensar em classe, né? Pensar em como é que isso se aplica, né, em outros contextos que não os europeus, mas que acho que todos os textos, de certa maneira, estão lidando com tanto os desafios e as dificuldades, como também as possibilidades abertas nesse embate entre conceitos macro, que não necessariamente surgem das experiências desses sujeitos, que surgem nas reflexões teóricas das ciências sociais, sobretudo europeias, do século XIX e XX, mas que a gente abraça e ressignifica, e reemprega, e mostra como que esses sujeitos sociais do passado também estavam cientes dessas construções e disputando os significados desses sentidos. Um texto que lida muito com essa questão, né, eu acho que é um texto que conversa bastante com outras áreas, é o próprio texto do Nauber e do Vídeo. Lida com o contexto do século XXI, acho que 2000 a 2013, né? 2001 a 2013. E conversa muito com o trabalho escravo contemporâneo, uma discussão super atual. E é um texto que conversa com áreas do direito, da antropologia, da sociologia, né? Partindo, obviamente, do campo da história social. Mais que a gente pode falar. Eu gosto do texto da Taina também, que eu acho que oferece uma contribuição bacana sobre a questão do gênero, escravidão em Campinas, na segunda metade do século XIX. A dimensão do gênero também explorada pela Laila, né, como se vê há pouco. Da questão da autoria feminina, mulheres negras. Sim, eu acho que uma coisa que é fundamental, a gente já falou um pouco sobre isso, mas vocês estão percebendo que são temas muito distintos, né? Mas acho que o que a gente não abriu mão no processo tanto de escolha dos textos que entraram, como nesse processo de vai e volta dos textos bom, os autores mandavam os textos para a gente, eu, Nauber e David líamos, fazíamos ponderações, voltávamos. Tiveram várias idas e vindas, né? Nossos próprios textos circularam bastante. Não foi uma imposição dos organizadores. Os organizadores decidimos o que vocês querem. Mas sim, tivemos diálogos assim, mas eu acho que é uma amplitude das possibilidades de arquivos e acervos e fontes distintas. Não ficar restrito a uma preconcepção do que é arquivo, não ficar restrito a uma preconcepção de onde nós vamos encontrar o mundo dos trabalhos, mas sim de uma maneira alargada, que vai dos gibis do início do século XX, a documentação do mundo do trabalho do século XXI. No meu caso, por exemplo, uma das principais... o início dessa minha reflexão foi no Arquivo Histórico de Moçambique, quando eu encontrei um pequeno bilhete adulterado, falsificado, em que a polícia teria feito uma batida policial num determinado local, onde eles diziam que estava tendo vadiagem, né? Depois a gente pode falar mais especificamente sobre esses mosaicos de transições, né? A gente não entende que é uma transição de trabalho escravo para trabalho livre assalariado, como se fosse assim, passou de um para o outro, né? Então a gente mostra um pouco dessa área cinzenta, né, entre essas duas questões, são ideologias distintas da forma de exploração da mão de obra, mas ou seja, era um bilhete adulterado, da qual a polícia tinha enviado para a Secretaria de Negócios Indígenas, que é quem cuidava dessa população indígena, falando assim, olha, esse aqui, na verdade a gente prendeu esse sujeito porque ele estava com esse bilhete adulterado, falsificado, e ele estava usando isso para poder ficar aqui na cidade. Não pode ficar na cidade. Então, ou seja, a gente parte de as petições que você tem um grande número de petições que você analisa. A Betânia é um código rural de trabalho,
Ou seja, é legislação, é direito, é literatura, é imprensa, é petição, documentação policial, mas que esses sujeitos estão vivendo sobre todos esses espaços, que se materializam numa documentação, mas que a gente utiliza dela de maneira ampla e independente, variada, né? Assim. Eu acho que uma característica comum assim, é que todos os textos eles partem de uma pesquisa muito farta. Né? Tá. E não poderia ser diferente, porque todos nós temos uma formação também, né, formação comum lá no CEPUT, e a pesquisa empírica é algo bastante valorizado. E eu acho que essa é uma marca do livro. Assim, né? E o mais que a gente pode falar? Eu acho que esse livro também ele traz de alguma maneira inscrito, né, no campo da história da escravidão, da nova história da escravidão, a partir dos anos 80. Também tem um diálogo muito profundo com a história do trabalho. Acho que oferece uma contribuição para esses campos também, a partir dos seus variados objetos. O que mais que a gente pode falar? Eu tenho talvez duas pequenas coisas para falar até o final. Eu acho que uma, para a gente também ir para o debate e não monopolizar a fala. Mas uma das coisas é perceber, e aí é como que a gente se insere, mas ao mesmo tempo traz novas questões e amplia o debate. O texto de Israel é muito incisivo nessa... Você pegou no pé dele. Eu peguei no pé do Israel. Não peguei no pé dele. Eu falei assim, Israel, tem essa problemática, essa aqui, esse texto, essa aqui. Mas é um debate fundamental que é também não evitar a ideia de um empirismo, de que a fonte fala por si só, ou que a gente encontra, mas sim, é num diálogo constante entre o tempo presente e as preocupações nossas no tempo presente, arcabouços teóricos que lançamos mãos para tanto qual arquivo a gente vai procurar, qual documentação a gente vai procurar, mas como a gente pergunta para elas. A gente tem essa reflexão. Mas, para além disso, eu acho que é fundamental também como a gente se insere um pouco... Aqui são trabalhadores, trabalhadoras, homens, mulheres, majoritariamente negros, crianças, a própria construção do que é ser criança, mas eles não se revoltaram. Eles não são sujeitos que necessariamente enfrentaram de frente essa condição de exploração e de subalternidade na qual eles estavam sobrevivendo. Mas sim, são sujeitos ativos do passado por tentarem, a todo momento, dialogar, confrontar, questionar, ressignificar as maneiras pelas quais eles estavam sendo explorados. Entendendo enquanto qual era a maneira minimamente digna, até o momento em que tem uma ruptura. No caso do colonialismo, claro, tem várias, ao longo do século XX, depois das independências. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Como é que esses sujeitos são ativos no seu... Isso eu acho que é fundamental na nossa pesquisa como um todo. São ativos do seu passado, são sujeitos atuantes nessas margens, mas que estão a todo momento dialogando com isso e pressionando para que essas maneiras pelas quais os dominantes, de certa maneira, e não são dominantes, são mais nuançados do que isso, estão subjugando essas formas de exploração, mas eles estão tentando sobreviver. Então, e talvez uma coisa que é fundamental, que passa em alguns, não necessariamente em todos, mas a educação enquanto algo importante para a construção da cidadania, para a possibilidade de acesso à cidadania. Essa cidadania eles vão estar brigando de acordo com seus processos históricos. Então, é só para... Posso emendar? Porque eu acho que tem uma frase no nosso livro, na página 20, que eu vou citar, né? Página 23. Não vou me citar, eu vou me parafrasear. Porque eu acho que assim, que é uma preocupação que eu acho que também na nossa pesquisas como um todo, é de perceber de que não é trabalho escravo, há transformações das lógicas de trabalho escravizados e de como que esses sujeitos eram entendidos enquanto escravizados. Para um processo posterior de trabalho livre, assalariado,
não se dá de maneira direta, né? Não é antes era escravo, depois vira trabalhador assalariado livre. Como se o trabalho assalariado livre também não fosse por si só uma própria construção histórica, com uma lógica ideológica, que é ser assalariado, como é que se constitui uma lógica assalariada. Então, a gente percebe ao longo do tempo que é o chicote, enquanto lógica de dominação, ou seja, a violência sobre o corpo como forma de controle da mão de obra, dos sujeitos subalternos, dos trabalhadores e trabalhadoras, e das crianças, também das crianças, se num determinado momento era a lógica de controle desses sujeitos, num outro contexto, principalmente na virada do século XIX e século XX, também vem embarcado com outras lógicas de dominação, que é a ideia de civilizar, a ideia de tutelar, a ideia de que esses sujeitos, homens, mulheres, sobretudo negros, africanos, não sabem aproveitar as suas liberdades. Eles não têm condições de sobreviver à liberdade que lhes é belamente oferecida por nós. Esse é o discurso, né, tanto dos colonizadores europeus quanto dos senhores escravistas em geral. Então nós temos que tutelar esses sujeitos para eles aprenderem a verdadeira liberdade. Mas essa liberdade, na verdade, se transforma não, né? Ela é, pelo menos no caso moçambicano, mas a gente percebe ao longo do livro até o século XXI, são os trabalhadores acorrentados, oferecidos de maneira livre para serem explorados. Isso é quase como um parafraseamento de uma documentação colonial portuguesa do início do século XX, que está oferecendo para um fazendeiro português trabalhadores livres acorrentados. Isso tem liberdade presente em sociedades escravistas e sociedades pós-escravistas. Como isso se articula em determinadas lógicas do capitalismo do século XIX e do século XXI. Digamos assim, um corte cronológico do pobre. E talvez para a gente encerrar, a gente falou, o livro demorou 5 anos para ser feito, né? Mas e fala de tempos históricos que vão desde o início do século XIX até o XXI. Mas é fundamental continuar com o nosso presentismo, da maneira como a gente lida com o saber histórico. Quando eu me lembro de, enquanto isso, a gente está... os bolivianos que estão sendo trabalhando da escravidão em São Paulo, trabalhadores negros baianos no sul, ou em Portugal, os trabalhadores, sobretudo de origem indiana e paquistanesa, que continuam em péssimas condições de trabalho, análogas à escravidão, que perpetuam a possibilidade da exploração colonial europeia. Tem uma variedade enorme de formas de exploração do trabalho humano. E que continuam se podendo... não a escravidão. E que para a gente talvez só não ficar nessa perpetuação da exploração, mas também são experiências desses sujeitos que nós precisamos também continuar atentos, para perceber como eles continuam tendo que resistir e que pode, apesar de não necessariamente eles estarem em diálogo com os governos em geral, que produzem muitas dessas legislações em debates internacionais, esses sujeitos continuam implementando e compartilhando formas de resistência entre si, mesmo que não se conectem diretamente entre si. Eles estão respondendo a essas formas de exploração e cabe a nós, e a eles, lidar com essa situação e a gente estudar um pouco disso. Mas eu me perdi aqui no final, mas é isso. Bom, obrigado, gente. Mais ou menos isso. Gente. Eu acho que o mais importante. Não, mas eu acho que deu para gente o mais importante é o diálogo. Agora para nós. Força, gente. Pode abrir para as perguntas. Eu acho que aqui, agradecer a fala de vocês. Estou pegando um casado. Tá bom. E assim, tem uma variedade de questões que foram levantadas, mas eu acho que a gente pode começar falando sobre liberdade mesmo, porque é interessante ouvir a feitura do livro, esse processo tão truncado, né, no tempo presente, das questões que a gente está vivendo, e pensar que, sei lá,
o centenário da abolição, você teve uma baita renovação historiográfica, dentre o conjunto de obras que se lançou e que refletiu sobre o centenário, você vai ter visões da liberdade, né? O livro ele vai concluir o livro pensando no centenário da abolição, pensando de que maneira a historiografia estava pensando em liberdade em relação àquele momento. 1988, Constituição, direitos. E lá para cá, a história social tem pensado muito em liberdade, né? É um dos principais trends da história social. Repensar o conceito de liberdade, os limites de liberdade, a precarização da liberdade, as estruturas que moldam e conformam, como os trabalhadores pleiteiam a liberdade. Então, eu queria que vocês falassem um pouco do que é que mudou o tratamento historiográfico da liberdade na história social nesses 130 anos de abolição que vocês fizeram no evento, para os 100 anos de abolição, quando foi lançado Prisões da Liberdade, por exemplo. Eu acho que também tem essa questão de também pensar, o que me chamou a atenção é como vocês circulam em grandes quadrantes temporais. Vocês estão falando do começo do século XIX, depois vocês estão falando do século XXI, enfim. Como é que se pensa em liberdade? O que é que tem de continuidade de mudança nesse período? Né? É a mesma coisa? Enfim. Obrigado. Olha, eu acho que talvez a minha própria experiência de trajetória enquanto pesquisador, de historiador, faz um pouco sentido, né? Eu hoje me defino facilmente como um historiador da história da África. Eu estou agora na Universidade de Lisboa, né, no Instituto de Ciências Sociais, e para eles é estranho, né? Inclusive quando eu falo que eu sou história da África, mas normal ser uma história do Império, né? Não história da África. Então eu me firmei cada vez mais estando na Universidade de Lisboa como um historiador de história da África, porque é o mais comum quando vão olhar a história do Império. Mas, além disso, eu fiz o meu mestrado em História Social da Escravidão e do pós-abolição, né? O mestrado é sobre o Quintino de Lacerda e o quilombo de Jabaquara em Santos. E os embates, sobretudo no final da abolição da escravidão, em Santos, e como é que a enorme chegada de trabalhadores europeus brancos impacta no enorme número de trabalhadores escravizados que estavam em Santos no momento da abolição, né? Mas talvez e aí por que eu estou me referindo à minha própria trajetória enquanto acadêmico? Mas porque eu acho que uma pergunta que você fez, uma maneira de responder talvez isso, e aí é a minha maneira, né? Não sei se é certa, mas é a minha, é de que o que mudou de 100 para 130 anos, para mim, sobretudo, principalmente, é o avançar e o crescimento e a expansão do campo de história da África na produção do saber histórico brasileiro. Não estou dizendo que começou em 88, né? Tem o Centro de Estudos Africanos, da USP, tem o da Bahia, que já estavam lá desde os anos 50, com essas problematizações. Mas ainda era muito inchado, era muito específico. E eu acho que aí você percebe ali o Bob, Robert Swain, por exemplo. Né? Eu acho que é e o trabalho sobre tráfico, demografia, tráfico transatlântico de escravizados, nos anos 80. Eu acho que eles estão ali, né, começando essas grandes preocupações, mas que depois se desgarra e vira um campo a parte não, estou sempre pensando mas é um campo que eu acho que talvez o que mudou de pensar uma história social de trabalhadores e trabalhadoras negros no Brasil de 1988 para 2018 foi o campo importante foi o trazimento e o surgimento do campo de história da África, e que traz não só questões fundamentais, mas também teóricos distintos, né? É uma ampliação de um campo teórico metodológico que, bom, eu continuo sendo falo de Thompson o tempo todo, continuo lidando com experiências, com agências, na introdução do meu livro eu falo de Thompson, mas eu resgato, por exemplo, o livro da Unesco, né? De História da África, publicado
publicado acho que nos anos 60, né? O capítulo sobre resistências africanas, o Alan Isaacman, tem uma nota de pé de página na qual ele fala que ele se inspira muito para falar de resistência no Genovese e nos trabalhos sobre escravidão nos Estados Unidos. Então, ou seja, eu acho que uma maneira distinta talvez trazer de volta algo que já existia ali nos anos 60 e 70. Quando se começa a escrever uma história da África pós-colonial no sentido, né, de fim da colonização, né, de política da colonização, mas que traz que traz para a historiografia brasileira da história social tanto uma especificidade da maneira como a gente produz a história da África, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente do que é produzido em Angola, Moçambique, África do Sul, é diferente do que é produzido em Portugal, na Inglaterra, por exemplo, na França, mas que também acaba trazendo outros espaços geográficos, outras experiências de racialização nessas lógicas de exploração do trabalho, aproximações e distanciamentos do que significaria lógicas de exploração capitalista, formação de classe operária, tanto no Brasil, que passa por um grande contingente da diáspora africana, mas que em contextos africanos é distinto. Então eu acho que essa é uma diferença, né? E aí que cruza para esses outros espaços, como o da Betânia, né? De falar do Haiti, a gente tinha outros trabalhos sobre isso. Sobre o tempo, né? Eu esqueci, o primeiro que eu tinha mentido a vez, sei lá. Eu acho que não faz tanto. E que eu acho que a gente me lembra quando a gente foi escrever a introdução, a gente debateu muito a ideia de segunda escravidão, a gente debateu muito as transformações do imperialismo europeu no contexto africano na segunda metade do século XIX, a independência do Haiti como um marco fundador. E para a gente faz muito sentido problematizar e repensar as lógicas de liberdade com pensar também trabalho e participação política. De que maneira foram construídos ao longo do século XIX, principalmente depois, eu acho, da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a independência das Américas, que se torna um tema importante, né? Quem é que pode participar, como pode participar, quando pode participar, que perpassa lógicas de exploração do trabalho, porque isso, e de construções de cidadania e luta por direitos, que estão entrelaçados numa experiência desses sujeitos, tanto haitianos, que eram trabalhadores rurais no início do século XIX, como brasileiros pós-constituintes. Bom, você que conhece melhor do que eu essa lógica de que, pelo menos até 1988, não era todo brasileiro que era cidadão. Assim, não tem só possibilidade. Demorou 100 anos, desde a abolição da escravidão, a proclamação da República, para que todo brasileiro pudesse exercer sua cidadania de maneira plena, independente de sua capacidade de sua renda, em determinado momento, mas depois de sua capacidade de ler e escrever. E isso é um debate que é fundamental também, a gente percebe isso no colonialismo europeu em contextos africanos e asiáticos. No meu caso, principalmente africanos, né? Já que a própria construção do que poderia se tornar um cidadão no corpo do império perpassava lógicas raciais, mas também lógicas da capacidade de saber ler e escrever português, francês e inglês, e aí, no caso do colonialismo, uma coisa extrapola, né? Porque vira lei a pessoa ter que usar determinado tipo de roupa, ter que usar se portar de determinada maneira. Tanto que a minha atual pesquisa uma parte dela, são os fiscais de assimilação do colonialismo português em Moçambique, que eram os sujeitos que iam na casa dos africanos que tinham o desejo de se tornar assimilados, que na verdade eram se tornar um cidadão português, e ter determinados direitos e não ter obrigações específicas para os que eram considerados indígenas, e o cara tinha que ver se a pessoa tinha talher, se a pessoa tinha prato,
Isso vai até 1961. Então, se tinha cama, se tinha colchão, sabe? Então, se no armário tinha roupa, qual era a roupa. O colônia em português criou leis que obrigava as pessoas a usar calça ao longo do século XX inteiro. Mas que isso está relacionado, ou seja, como quem pode ser cidadão, quem pode participar. E aí que está relacionado também à maneira como esses sujeitos trabalham. E no que eles trabalham. A mulher, se a gente botar mulher, se a mulher trabalha em casa, não é. Isso não é considerado um trabalho. Ou seja, também a construção ideológica do que é trabalho assalariado livre. O trabalho doméstico não é trabalho assalariado livre. Trabalho na terra para a subsistência da família também não é. O que é vender sua mão de obra para as minas sul-africanas, porque aí na fronteira Portugal ganha quando cobra impostos no cruzamento, na transformação dos trabalhadores. E da África do Sul para uma parte importante da riqueza portuguesa hoje não vem necessariamente do ouro do Brasil, mas sim da ouro dos trabalhadores moçambicanos na África do Sul, que pagavam em ouro, não podia pagar na moeda local. Então, acho que é isso. Assim, Felipe, você traz uma questão muito importante. Eu vou tentar oferecer uma resposta um pouco... Só para depois a gente fazer uma rodada de perguntas, mas depois você responder, claro. Não, é só porque o Larissa falou que ia isso. E sabe o que acontece no começo? O cruzamento entre a amizade e o fato de sermos colegas de profissão também. Então a gente poderia ter essa conversa aqui, ali na esquina, no almoço. Tudo bem, não vamos falar mais, mas eu tenho tentado cultivar a hora do almoço, assim, vamos falar de outra coisa, né? Mas eu acho que é isso, quer dizer, o livro do Sidney é um marco, é isso, inegável. E foi o primeiro livro que eu li na minha graduação inteira, na UF. Coincidência, foi muito bem. Eu lembro que eu fui obrigado pela Hebe Matos. Obrigado? É porque eu era bolsista de iniciação científica dela. Aí ela falou assim, olha, você tem que, para você ler esses 2 livros aqui. Ela falou, lê esses 2 livros. Aí era Visões da Liberdade e das Cores do Silêncio. É o dela, né? Aí lê esses 2 livros e a gente vai construindo as nossas coisas aqui. Né? Quer dizer, é um marco muito importante se a gente for pensar no desenvolvimento da historiografia da escravidão e também da historiografia do trabalho. Mas é bom lembrar também, eu acho que a introdução nossa tenta fazer um movimento assim, que é um pouco anterior. Eu acho que começa a se pensar a questão do trabalho escravo, do trabalho livre e da liberdade também um pouco antes. Quer dizer, no final dos anos 70 você já tem os trabalhos do Peter Eisenberg estudando a zona açucareira de Pernambuco, né, final do século XIX. Tem um texto clássico também do Eisenberg sobre escravo proletário no Brasil, que talvez seja uma das primeiras discussões assim, a tocar mais a fundo nessa questão. Mas, olha, não há um mundo que se separa e se contradiz, ou seja, que escravidão, que trabalho livre, uma coisa não tem a ver com a outra. São regimes diferentes. Eu acho que o salto que a historiografia vem dando desde então é isso, né? Quer dizer, mostrar que há não só maneiras de ver, de perceber, de construir noções de liberdade, né? Como também há umas formas de exploração do trabalho que a gente pode encontrar no mundo do trabalho dito livre e assalariado. Eu acho que o que muda em termos historiográficos de 88 para cá, ou até um pouco antes de 88 para cá, 2018, 2023, eu acho que é isso. Um ganho muito grande, uma bibliografia que já é imensa, é difícil, inclusive, fazer um balanço, eu acho, né? Acompanhar, assim. De acompanhar mesmo tudo que vem saindo, né? A gente, antes da gente chegar nas liberdades fraturadas, tinha lá aqueles Caminhos da Liberdade, o Matheus, inclusive, co-organizador, junto com o Marta Abreu, Visões da Liberdade, e uma série de outros títulos tematizando essa questão, né? Eu acho que é isso. E também, eu acho que uma coisa que a historiografia mostrou para a gente, que se de um lado há visões, noções e formas de perceber o que é ser livre, há também uma série de condicionantes e de limites que esses sujeitos enfrentam.
Então, acho que talvez a gente esteja hoje, aí eu estou chutando não, é claro que eu não estou chutando completamente, mas assim, a minha impressão é a de que cada vez mais a gente olha não só para essas formas, as formas pelas quais os sujeitos subalternos entendem esse princípio de liberdade, como também aquilo que condiciona em termos de estrutura não só o acesso à liberdade, mas a realização daquela liberdade, daquela noção. Eu não sei se eu respondi para ele. Eu vou só o David falou de subalterno. Só o uso dessa palavra me parece já distinguir uma determinada perspectiva que não necessariamente aparecia nos trabalhos da década de 80, assim. Eu acho que é uma leitura, talvez, de outros teóricos que estão dos subalternos, por exemplo, que estão complexificando um pouco da nossa percepção e ampliando um pouco dessa... E eu acho que trazer essa coisa das estruturas, enfim, é um vocabulário que não é apenas uma percepção de um vocabulário distinto, mas também de buscas por outras perspectivas teóricas para lidar com essas questões que vêm surgindo desde então. E, claro, também a ampliação das pós-graduações no Brasil, né? E aí trazer estudos de outros lugares, a criança, que era um tema... Quer dizer, é isso, quer dizer, isso varia enormemente, porque às vezes um estudo que tem uma preocupação com a questão da liberdade está olhando para a questão da liberdade a partir da experiência de mulheres em cativeiro, mulheres libertas e tudo isso. Isso oferece uma outra dimensão, uma outra forma de entender e de explicar também, de fornecer uma explicação sobre o que é a liberdade e o que pode vir a ser, com os sujeitos estudados. Então, acho que a dimensão racial também ganhou bastante destaque, bastante relevo nessa produção, mais voltada para a questão da liberdade, dos mundos do trabalho. E está aberto para perguntas, debate. Estava aqui cutucando ele. Acho que o Julián também tem perguntas. Eu queria parabenizar pelo projeto, né, da coletânea e também agradecer por vir aqui hoje e fazer esse encontro, esse diálogo com a gente. Acho que é importante vocês falarem também desses bastidores, né, do processo de organização do livro, porque as coletâneas hoje estão um pouco desprezadas, né, pelos lattes lá, pelos os qualis lá, e como é importante esse processo, né, justamente por isso que vocês estavam mostrando a importância da gente pensar diferentes cronologias e se cruzar fronteiras, né, justamente essa ideia e buscar, enfim, o que tem em comum aqui, até vocês se perceberem, né, que a gente está lá nas nossas, a linha tal, e aí vocês também se perceberam, pô, a gente tem uma coisa em comum, a gente tem um diálogo aqui, e as coletâneas expressam isso, então acho isso super importante. Mas aí eu fiquei ouvindo vocês, estou muito curiosa para poder abrir o livro e ver. Eu acho que é muito instigante, assim. Pensei aqui de tudo que eu estava formulando aqui, mas acho que eu queria puxar duas questões. Quando a gente fala dessa questão do trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão, todas as categorias, né? Inclusive a importância de historicizar essas categorias, né? A partir das especificidades de cada cronologia, mas eu fiquei pensando um pouco em duas questões. Uma, em que sentido, se ainda faz sentido a gente dizer trabalho livre, pensando aí no contexto século XXI, ultra-neoliberalismo, crescimento do trabalho informal, de Uber, né, a uberização, e, enfim, se isso ainda faz sentido, ou se fazia sentido antes, não sei, a gente pensar um pouco, você não chegou a tocar nisso, né, David, um pouco. E a outra coisa que também, a imagem é linda, e parabenizo também tanto pela imagem quanto pelo título, que é muito bonito,
E a imagem, ela dá justamente o sentido que eu imagino que vocês querem dar, que é a perspectiva dos sujeitos, né? Dos trabalhadores. E em que medida é possível, quando a gente pensa nessa temática do trabalho forçado, do trabalho análogo à escravidão, enfim, perceber os sujeitos, a ação dos sujeitos nesse processo, né? Em que você está pensando ali vida ou morte, né? Assim, em que medida ele tem um papel ali para negociar sua própria liberdade, ou, enfim. Estou pensando muito no estudo da Ângela de Castro Gomes, que eu acho que ela mostra uma questão chave para o trabalho análogo à escravidão no século XXI, que é o fato de que as pessoas que são libertadas pelo Ministério Público do Trabalho, elas retornam, elas se submetem novamente, né? Muitos deles se submetem novamente àquele tipo de escravização. E a gente vê isso, uma ação, né? Um pouco, acho que é um pouco para a gente jogar aqui uma reflexão. Por que né? esse movimento de retorno acontece? Estudante. Rodrigo, não quer fazer uma rodada de perguntas? Podemos ser. Eu tenho a mania de anotar tudo. Acho que Julimar. Alguém mais para Julimar? Não. A Julimar, o resto você responde. Parabéns, palestras. Eu tinha uma questão com a elaboração de lembrando, né? Se as palestras parecem ter vocês que tem a ver com uma questão social dos historiográficos. E eu acho que é uma questão complexa, porque quando a gente trabalha com processos de circulações de ambos espaços, e também quando a gente escolhe períodos temporais que são conjunturas, eles planejam grandes mudanças estruturas. Estou trabalhando em relação a esse tempo no vento, né? As ligações internacionais no meio do espaço romântico. E aí eu tenho autores que eles circulam no Brasil. E aí eles compartilham experiências e eles utilizam a questão do trabalho como uma categoria de tradução, tipo, um ensemble de experiências que são diferentes, né? E como eles se movimentam, por exemplo, na questão da transição entre as independências republicanas e as ditaduras, por exemplo, do Brasil, da Revolução Militar, eles trabalham com conceitos diferentes de violência. Tipo, tem autores que falam de violência colonial, no próprio contexto, eles tentam traduzir um pouco a experiência aqui que se fala de violência política, né? Então, eu acho que é uma decisão historiográfica, mas eu queria saber, vocês como organizadores, vocês estão trabalhando vários capítulos, que tem várias temporalidades, provavelmente eles usam categorias ceñidas a certas historiografias, né? Mas que estão abordando as mesmas questões, né? E eu acho que muitos desses sujeitos que estão circulando estão fazendo labores de tradução que é um desafio para a história do mundo. Tipo, como você expressa isso sem ser só uma historiografia e respeitar esses trânsitos que eles mesmos estão fazendo de forma consciente, né? Queria perguntar um pouco isso, porque estou pensando muito nisso, queria saber a experiência. Eu quero também agradecer aos dois pela apresentação do trabalho, que a gente começar para a gente. Eu tenho uma questão específica para o Matheus. Infelizmente, eu perdi o comecinho da conversa, vocês estavam apresentando a proposta política, mas, pelo que eu entendi, a proposta é essa: pensar os dilemas da liberdade em diferentes contextos, diferentes espaços, diferentes temporalidades. E aí, eu você falar agora, Matheus, sobre essa virada de 88 para cá, né, dos avanços de 88 para cá, eu concordo inteiramente com você, né, que a virada principal talvez tenha sido essa atenção para processos translocais históricos, especialmente a atenção da historiografia de escravidão para a África. Eu lembro na defesa dos Visões da Liberdade Possível, né, essa questão do campo, eu estava lá, o Bob falou disso, falou com toda certeza, muito legal o seu trabalho, bacana, mas os escravos podiam ser noruegueses. Isso tem nada por trás dele, é a agência pela agência. E desde então, talvez esse tenha sido, de modo claro, o principal avanço, tanto da historiografia da escravidão, mas eu acho que mais. Eu acho que a produção da historiografia social brasileira passou a se atentar crescentemente para esses laços translocais, para as influências translocais, para as conexões, para os contatos, para as trocas.
Então, a minha pergunta vai na direção, a gente sempre pensa isso do ponto de vista do Brasil. O estudo da África começou a se fortalecer no Brasil, provavelmente por causa disso, né? Todo estudo da escravidão. Em algum momento ele se independentizou. Se criou uma área forte de África no Brasil, que é o que dá para compreender, mas eu tenho a impressão, corrija se eu estiver errado, que tentou afirmar muito sua autonomia também em relação a esse estudo de escravidão em algum momento. Mas ao fazer isso, corria o risco de perder exatamente a riqueza dessa percepção de troca, de contato, de interação. Eu queria te perguntar em que medida esses desafios que se apresentaram na historiografia brasileira e ajudaram a transformar, pensando laços e conexões, se apresentam também na produção, seja brasileira, da historiografia sobre a África. Quer começar a fazer? Eu acho que é suficiente as três. Não se deu para falar, né? Não sei, você prefere começar a falar Larissa ou a gente pega e vai fazendo tudo? Então. Posso começar fazendo. Eu acho, eu tinha escutado já essa história, né? A gente fez cadeira com o Sidney no doutorado. Foi uma cadeira que era. Você fez essa disciplina? Estávamos lá, né? Era ler Robert Darnton. A gente leu toda a bibliografia do Darnton. E depois foi pensando nas nossas pesquisas a partir dessas problematizações e tal. Mas enfim, isso é curioso fazer essa pergunta porque, por um acaso, um pouco antes de eu vir para cá, um estudante de doutorado brasileiro, lá no ICS, está fazendo uma pesquisa sobre a circulação de intelectuais brasileiros. Num primeiro momento era para entender esses processos de fuga de cérebro, mas que ele começou a perceber um impacto significativo da historiografia, sobretudo africanista, nos últimos 10, 15 anos, no pensamento da questão da história da África em Portugal. E aí ele eu virei objeto de pesquisa, na qual ele quis entender o que eu estava fazendo lá. Basicamente, ele queria entender a minha trajetória, ele queria que eu contasse para ele, e aí veio na minha cabeça todas essas coisas como que a memória é construída, como é que a gente estuda isso, e quando você passa, tem que falar sobre isso. Não, eu fui percebendo que tudo tinha sido. Eu fiquei assim, por que você fez isso? Eu não sei. Porque aconteceu, porque eu tive que ganhar dinheiro. Assim. E aí a vida foi me levando. Assim. Mas enfim, eu acho que isso tem sido um problema, né? Eu acho que não à toa esse estudante de doutorado em antropologia no ICS brasileiro, na sua pesquisa, detectou esse processo historiográfico mais amplo ocorrido no país, que abre portas e abre outras perspectivas. Nós, enquanto historiadores e historiadores, estamos também circulando cada vez mais. Quer dizer, nós estávamos mais porque tínhamos mais dinheiro no governo anterior, é uma questão importante, né? Eu só consegui fazer minha pesquisa em Moçambique por conta da FAPESP, que financiou minha estadia por um semestre inteiro em Moçambique. Depois eu ainda pude ir mais vezes para fazer pesquisa arquivísticas em Moçambique. Então acho que para não fugir tanto assim, acho que primeiro tem uma questão material mesmo, né? Que perpassa na década de 80 talvez essa questão dos arquivos, né? A ida a esses arquivos, o encontro de arquivos não necessariamente nunca trabalhados, o arquivo não necessariamente no Arquivo Nacional, né, mas nos cartórios, encontrando outros lugares, e que depois isso se expande para outros espaços, outras lógicas, outras dimensões, e que eu acho que no caso de uma escrita de história da África, dialoga muito com isso também, né, encontrar outros espaços. Mas eu acho que esse é um debate fundamental e que não é tão distante, por exemplo, do caso norte-americano, mas acho que é mais distante do caso da construção do saber do passado africano nos casos europeus. Que é o processo de construção do campo de história da África de maneira autônoma como uma disputa, muitas das vezes, mais acadêmica, na lógica de vagas de departamento, verbas de bolsas, alunos, gabinete, e a necessidade de você se posicionar nesse processo, que eu acho que eu nem peguei tanto, eu acho que isso já era um pouco antes, e que
é fundamental num determinado momento, eu acho que tem o seu local para acontecer. Então, é a criação do GT de História da África da ANPU, que é separado, mas que também tem a ver com a consolidação dessas perspectivas translocais, da ideia de que a África não se resume à escravidão. E que eu acho que isso era uma perspectiva comum. Mas, ao mesmo tempo, talvez o nosso debate sobre a segunda escravidão foi assim, eu era o mais crítico à ideia da segunda escravidão, pela surpresa que eu tive ao ler alguns trabalhos que não citavam nada de África. Sabe? Então, claro, a gente afirmou o campo, a gente está dizendo que a África não é só escravidão, que as conexões com o Brasil não se resumem ao tráfico transatlântico de escravizados, que tem intelectuais na década de 50 como seu trabalho, né? Então, tem não só intelectuais, né, mas também comunidades religiosas, comércio, diplomacia, sabe, enfim, muita coisa. Bom, eu tenho feito, eu publiquei um artigo agora em Portugal, é um artigo ainda de divulgação, mas uma pequena pesquisa que eu fiz sobre a Taça da Independência de 1972, com as seleções africanas que vieram para o Brasil para jogar futebol. Então, e o racismo que a imprensa brasileira observou nas seleções africanas, dizendo que os torcedores do Flamengo automaticamente torceriam para a seleção africana, porque todos eram negros, e com um desenho, umas charges super racistas. Mas, ou seja, eu acho que é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é também importante a gente continuar se reafirmando como, olha, não dá para fazer um trabalho sobre capitalismo global, numa perspectiva global, na qual você insere ou a África como apêndice, que também isso é uma perspectiva muito comum, ou simplesmente não fala nada de África. E que não dá mais para, uma coisa que é importante, não dá para dizer que não existe pesquisa sobre isso, porque existe, aos montes. Então, eu acho que é nesse embate, nesse conflito que eu acho que é fundamental. Pro caso, e aí a minha ida para a Europa, Portugal, portugueses vão dizer que na Europa, porque eles às vezes brincam dizendo que eles têm um complexo duplo, mas acho que o Trajano, na antropologia da UNB, tem um artigo sobre essa identidade portuguesa, que é quando eles vão explorar o mundo, eles são os grandes conquistadores, quando eles se olham para a Europa, eles dizem que são povos camponeses explorados pela Inglaterra. Mas no caso da construção, e aí foi interessante eu perceber isso, no caso da construção dos estudos africanos nas antigas metrópoles, passa por colonização, né? Então é uma outra problemática, mas que eu acho que é também interessante para perceber tanto e aí, num determinado momento, eu gostava mais de ver as diferenças. Agora, eu acho que talvez gosto de ver mais as proximidades. Assim. Então, pensar a África é pensar em políticas antirracistas, complexificação do passado dessa África com múltiplos agentes históricos, não reduzir a África ao período de vivência do tráfico transatlântico de escravizados. E eu acho que isso é importante na historiografia brasileira da história social, sobretudo, e aí eu acho que é um ganho interessante, da historicização do que é o racismo. Eu acho que esse talvez seja o laço mais interessante dos próximos anos, que o racismo não se resume à escravidão. Eu acho que porque isso é importante quando você cruza isso com a história da África, que existe 200 anos antes, milhares de anos antes, e não sei quantos anos depois da vigência do tráfico transatlântico de escravizados. Como aproveitar o gancho da sua fala, fazer um gancho e conversar com a Julie Martins. Julie Martins, quer dizer, a gente que entra, a gente que se dispõe a fazer uma pesquisa historiográfica, uma pesquisa independentemente do objeto, mais específico de análise, vai acabar enfrentando dificuldades historiográficas que muitas vezes podem se revelar numa tentativa de aproximação de campos, talvez para a compreensão do objeto possa ser fundamental. Acho que isso é só uma questão que está posta. Né?
E uma aposta para nós também, que organizamos o livro, e tentamos dar uma unidade de sentido para ele. E é também uma preocupação de cada um dos capítulos. Aí você pergunta conceitos e traduções, nossa questão metodológica, eu acho que em grande medida sim. Né? Quer dizer, essa pergunta, esses conceitos As duas coisas. Ela me levou para uma segunda fundamentalmente metodológica, porque assim, como a gente orienta a nossa pesquisa, a partir de qual campo, quais são as perguntas que vamos fazer, e a partir disso construindo aproximações tentativas de transpor determinados marcos regionais, nacionais, locais, em vista de repente uma interpretação mais integrada, né, das coisas. Como eu disse minutos atrás, cada texto do nosso livro vai para uma seara historiográfica diferente, com essa preocupação de cruzar perspectivas, né? Sempre partindo do campo da história social, e, consequentemente, cada capítulo vai oferecer uma resposta muito particular que tem a ver com um objeto mais específico que se investigar no livro. Acho que, em termos, digamos assim, teórico-metodológicos, o principal texto do nosso livro talvez seja o de Israel, que faz uma provocação bastante interessante, trazendo questões de antropologia, questionando os métodos, a maneira como os historiadores sociais vêm pensando questões como liberdade, trabalho, desde os anos 80. Então, esse é um texto que me agrada bastante, porque ele tem um tom de provocação que eu acho que é muito fundamental para a área da gente. Eu, da minha parte, meu trabalho, eu fiz uma tese de doutorado sobre o Arsenal de Marinha do Rio, e tentando entender a forma como esse espaço se organizou no tempo, esse espaço de trabalho se organizou ao longo do tempo, se metade do século XIX. Uma das questões fundamentais para entender esse processo de organização do Arsenal e os arranjos de trabalho que foram montados ali, né, no contexto de escravidão, né, uma coisa que me pareceu fundamental foi estudar a questão do trabalho de menores. Porque, em determinado momento, criam-se companhias, essa nomenclatura que se dava, companhias para recrutar, valiam o recrutamento forçado de menores, para que eles fossem, entre aspas, muitas aspas, passassem por um processo de educação profissional. E aí tem muito discurso do trabalho livre, da parte dos agentes do Ministério da Marinha, etc., que estão vendo aquilo ali a partir dessa ótica. Mas aí tudo bem, ok, isso é uma dimensão importante desse objeto. Mas quem são esses sujeitos? E como é que esses menores chegam nessas companhias? E aí, a parte das petições, dos requerimentos e tudo, da parte final do capítulo, tenta dar conta disso. Cara, primeiro, tem uma variedade de sujeitos muito significativa. A maioria, eu analisei o conjunto documental, até porque esse conjunto documental ele não está necessariamente. Ele está organizado, mas não de forma a facilitar, talvez não é a melhor palavra, mas facilitar a vida do pesquisador. Essas petições eu fui achando na série Marinha do Arquivo Nacional, na medida em que eu ia abrindo os maços documentários. Foi uma pesquisa quase que também resolveu o seguinte: olha, como é que as pessoas organizaram isso? Por que isso está aqui? Por que isso não tem um nome que deve ter? Né? E aí fui percebendo que a maior parte das petições que eu peguei, analisei e trouxe para a narrativa são de mulheres, petições escritas por mulheres, algumas escravizadas, outras libertas, algumas petições escritas a roubo, né, por terceiros, e nessas petições tinham ali a intenção manifesta de encaminhar filho, parente, padrinhado, enfim, para que esse menor, e esse é um pedido endereçado para uma autoridade, você tem uma verticalidade nas relações. Que
buscava isso, garantia a inserção, a entrada daquele menor na estrutura produtiva do arsenal de marinha. E como é que eu, por exemplo, como é que eu consegui dimensionar aspectos do perfil social desses sujeitos? Porque, curiosamente, nessas petições haviam ali alguns documentos, alguns registros anexados de registro de batismo, requerimento de chefes de polícia local, atestando a pobreza, a conduta da pessoa que está fazendo petição, também petição, enfim. E aí eu estou falando dessas coisas assim para te dar uma dimensão assim, olha, isso é um desafio enorme. E a história social oferece bastante possibilidades da gente interpretar isso. Só que esse processo, essa experiência, ela está acontecendo dentro de uma estrutura produtiva que tem a ver com construção de navios de guerra, e a construção de navios de guerra corresponde a um setor da economia mundial muito particular. Isso me levou para essa historiografia. E sobre esse tema, nada há no Brasil. A não ser algumas referências, por exemplo, à construção de navios na época colonial, José Roberto do Amaral Lapa. Ele tem um dos capítulos do livro dele, A Bahia e a Carreira Brasileira, tem um texto sobre o estado colonial da Bahia, que depois virou arsenal de marinha, enfim. Então eu tive que abrir para não só lidar com as questões dos sujeitos, ocupando lugares ali, posições subalternas, na estrutura da sociedade escravista brasileira, mas também eu tive que entender a maneira que indústria é essa, como faz, como fazer. E eu acho que é por aí que a gente consegue não só pegar conceitos, mas também elaborar traduções e narrativas que possam ser entendidas pelos nossos pares, pelos nossos colegas de trabalho. Eu não preciso discutir tudo isso. Eu acho que assim, minha atual pesquisa é de 1910 a 2010, corte cronológico. Foi a que eu consegui um financiamento lá em Portugal. O maior desafio, eu acho que quando a gente tenta cruzar, como se disse, na década de 60 e década de 90 do século XX, são como é que a gente define o que é a nossa cronologia? Como é que a gente define qual o corte que a gente vai fazer no tempo e no espaço? Já que, bom, o tempo é contínuo, talvez os físicos não funcionam muito, mas acho que assim, a partir do momento em que a gente faz o exercício historiográfico de definir o corte cronológico, a gente vai encarar a nossa pesquisa, a gente vai ter que dialogar com a maneira como a gente faz esse corte, com toda a historiografia que foi produzida dentro desse corte. Quando a gente está estudando, e aí talvez o nosso livro explique um pouco essa questão da amplitude temporal também, né? É muito difícil, e durante muitos anos, foi muito difícil, os trabalhos sobre classe trabalhadora no Brasil começavam todos em 1888. E todos os sobre escravidão e tal acabavam em 1888. Como se os sujeitos não tivessem transitado entre esses tempos históricos distintos. A minha pesquisa uma das minhas pesquisas de pós-doutorado, que eu apresentei até aqui há alguns anos atrás, era sobre o Fanny Mufum, um cantor moçambicano que nasceu na década de 1940 e morreu em 1987. Ou seja, ele pegou o período colonialismo tardio e pós-colonial, lutas pela independência e independência, Estado colonial e construção da nação moçambicana. Então, eu acho que isso traz, ou seja, o seu também é muito baseado em indivíduos, né? Mas quando a gente usa o sujeito como esse centro da nossa construção de saber historiográfico, a gente vai, felizmente, a gente vai ter que ler toda a bibliografia para poder colocar ela necessariamente em diálogo, já que às vezes não se coloca em diálogo. Tem poucos trabalhos, por exemplo, sobre as experiências dos exilados políticos brasileiros em contextos moçambicanos. São, assim, você consegue contar nos dedos os trabalhos que existem sobre isso. Primeiro porque é muito difícil, né, a gente pesquisar isso. Mas segundo também porque são saberes historiográficos que não necessariamente dialogam com essas vivências. E cabe a nós, enquanto historiadores e historiadoras, repensar, por vezes, ou não é nem repensar, mas é perceber a artificialidade que existe a partir do momento em que a gente constrói o nosso objeto histórico.
Porque não é isso, né? Não, tá. Eu coloco 1890 a 1940, né? Mas eu poderia voltar um pouco antes na minha análise e um pouco mais para frente. Eu justifico o que eu disse também, né? Não justifico nada. E eu acho que é um pouco uma coisa importante, e é um pouco que o nosso livro traz, o que a gente, nossa fala trouxe, que eu acho que é a maneira como a gente entende a construção do saber histórico, é que os historiadores, ou a disciplina de história como um todo, tenta trazer ordem a um mundo caótico, né? A gente tenta explicar as coisas, mas que, na verdade, elas são muito mais... O David estava dando os exemplos das várias petições, dos vários sujeitos, e depois a gente tenta explicar com uma ordem, não, e a gente pode acionar diferentes explicações dessa ordem que a gente quer. É o capitalismo, é a produção naval, as distinções de gênero, que são às vezes questões gerais, mas disponíveis localmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho fundamental, que é um pouco o que a gente trouxe falando do livro, trazer para dentro do saber historiográfico os mundos que estão constantemente se despedaçando e se organizando na vida desses sujeitos, das classes, sabe assim, como que a gente vai fazer isso na escrita, né? Como é que a gente incorpora isso na nossa escrita? Por diferentes maneiras, né? Uma delas, por exemplo, é mostrar no seu processo de escrita o próprio caminhar da sua pesquisa, né? Onde eu encontrei essa documentação, como é que eu encontrei, com quem eu falei. No seu caso, mas acho que em vários casos, que eu vou juntar depois com a Larissa, eu acho que assim, como que esses próprios sujeitos nomeavam as suas experiências. E talvez seja a distinção da nossa perspectiva como historiador da história social. Como é que esses próprios sujeitos nomeavam as suas experiências, faziam as suas vivências cotidianas e lidavam com elas de diferentes maneiras. Mas só uma outra coisa fundamental, e aí foi mais uma de outras pesquisas que eu estou fazendo, a gente se entender, que é uma palavra que eu digo, de estrutura, é de que as fontes que nós temos acesso hoje em dia, elas são produzidas dentro de determinados arcabouços. Por vezes, o sujeito só responde de uma determinada maneira porque é o espaço na qual a polícia dá, é o espaço na qual a imprensa, que é produzida num determinado contexto, vai escrever essa experiência. Ou seja, não é necessariamente entender aquilo como uma verdade, mas em sim como uma construção de um saber que está em diálogo com estruturas que permitem, sim ou não, fazer ou não, falar de determinada maneira ou não. São lugares que a gente vai alcançando a partir também de um esforço de entender quem é o agente que está produzindo o material que eu estou consultando. Onde isso vem? E aí, se perguntar sobre a intencionalidade, não traduzir automaticamente como a experiência de alguém, assim, com elementos ali para entender. E lidar com outras questões de fundo, assim, ter a textualidade, o contexto, a relação texto-contexto, uma certa noção de verdade histórica, verdade provisória, eu diria, verdade histórica do planeta. Por aí, não sei se acho que não tem uma resposta quando é acabada, se eu continuo muito importante. Bem legal. Larissa, no sentido, estou me aproveitando aqui, me falei da anotação do amigo. Eu não sei se, mas ali eu estou traduzindo, então na verdade já é uma tradução. Meu Deus, nossa questão é eu ia escrever aqui, mas eu esqueci de escrever. Faz sentido falar em trabalho livre? Quer dizer, eu acho que cada vez mais não. E aí eu acho que entra um esforço de historicizar cada vez mais a categoria de trabalho. E é isso, né? Quer dizer, eu acho que assim, isso é um resultado, um ganho que a historiografia, principalmente a história social, a história social, a gente não falou em nenhum momento disso, mas a questão da luta por direitos, está diretamente relacionada com a questão da liberdade. Eu acho que os avanços foram tantos que a gente chegou nesse ponto. Olha, não é mais possível. Aí, assim, as pessoas usam aspas, dito livre. E eu acho que essas estratégias, eu acho que elas
de alguma maneira, estão mostrando para a gente que, olha, tem uma seara aqui que a gente precisa enfrentar, uma discussão mais séria que a gente precisa problematizar mais, demonstrar por aqui. Porque eu acho que é isso, assim, não é possível, não, o fenômeno da uberização, que é um fenômeno da nossa contemporaneidade, eu acho que mostra isso para a gente, assim, de maneira muito flagrante, a questão do trabalho escravo contemporâneo, o análogo do escravo. Eu acho que é curioso, é muito impactante às vezes, assim, né? Eu vi poucos serviços em Lisboa, Uber e tal, essas coisas entregas. E aqui a gente tem conversado, tem usado mais Uber e iFoods e tal. É curioso quando a gente conversa com um sujeito, um motorista de Uber, por exemplo. A primeira questão quase sempre é o absurdo que o Uber faz com a gente. Eles tiram 30% do nosso ganho, as pessoas não têm noção disso, nós não temos direitos. E é muito interessante perceber, eu estou pensando agora aqui com vocês, né? Mas eu acho que é muito, eu não tenho leitura suficiente sobre isso, eu sei que tem bibliografia sobre isso. Mas como que o capitalismo dá voltas da porta. Mas vai retirando direitos e voltando à exploração, e os sujeitos explorados, com as suas experiências de exploração, reivindicam pautas que em um determinado momento foram seus direitos, ou pelo menos estiveram na frente desse fenômeno. E aí a gente tem que botar sindicato nesse meio, né? A politização e troca das experiências de sofrimento. E eles vão, eu quero ter meu direito de férias, meu direito de se eu ficar doente, se eu cair de moto, eu tenho um suporte para minha família. Aí, só para encerrar e aproveitar para o professor Gancho e voltar para a pergunta, usando o exemplo da uberização, quer dizer, eu acho que hoje, eu tenho muito essa mania de conversar com motoristas de aplicativo, porque gente que me oferece informações importantes para eu entender o mundo à minha volta. Eu acho que há uma inflexão, desde quando o Uber entrou no Brasil e começou a operar, uma inflexão em relação às pessoas, aos motoristas, né? Porque eu acho que no início tinha muito essa coisa assim, não, eu tenho autonomia para realizar este trabalho. Aqui eu posso fazer este trabalho com certa liberdade. Aí eu estou botando a minha palavra, mas eu acho que a autonomia está muito próxima de uma certa noção de liberdade. E hoje, quer dizer, eu não sei quando a Uber começou a entrar e a provocar esse processo de uberização. É uma parceira da precarização do trabalho. 2013, pois é. Hoje você conversa com qualquer um, é quase que via de regra a resposta que eles dão, assim, que é muito parecido com o que o Matheus falou. Assim. A gente agora está sendo prejudicado porque a carga, o percentual que a gente recebe muito pouco, e a empresa fica muito. Cadê o discurso da autonomia? Onde é que mora isso? Uma coisa assim para a gente pensar juntos, né? A Julimar falou dessa questão dos debates historiográficos, né? Eu acho que, assim, a historiografia do trabalho, da história social do trabalho, teve esse momento de discutir, demolir a ideia da transição e complexificar justamente essas categorias, né? De trabalho livre, trabalho forçado, enfim. E uma coisa que ainda é muito presente na historiografia brasileira do pós-30 é justamente a ideia de que você tem o trabalho regulado e o trabalho precarizado, ainda de uma forma linear, como se, à medida de que a industrialização, o processo de industrialização, o trabalho regulamentado, abril, operário, chegaria para todos, né? Então, ainda acho que isso ainda reflete, assim, no sentido de que é como se a gente tivesse um mundo que era precarizado no século XIX e que vem o trabalho regulamentado, substitui, e que o trabalho precarizado ficou precário, como se a precarização fosse um fenômeno mais recente. E cada vez a gente vai reelaborando isso, pensando, caramba, quantos trabalhadores regulamentados, né, foram cobertos pela legislação, pela CLT, no Brasil, se a gente for pensar a comparação do que era a indústria brasileira do pós-30 e o Brasil rural,
Você tá, assim, o Brasil sempre, as relações sempre foram precarizadas, né? Mas a gente ainda, acho que a historiografia ainda está muito apegada essa narrativa tão consolidada que você tinha a precarização, depois o trabalho regulado, que agora você tem a precarização de novo. É impressionante, até é difícil a gente tirar, assim, essa... Exato, acho que a gente acaba ainda reproduzindo uma lógica que é muito presente para a historiografia do século XX no pós-30. Eu diria que tem uma coisa que é a crença, sei lá, na ideia de história como progresso, né? Também, né? Como se não pudesse ter coisas que acontecem ao mesmo tempo, coisas que vão e depois voltam, sabe? Ou seja, uma crença na história como progresso, que é uma coisa muito do século XIX, questão de saber história, historiografia da academia, e às vezes a gente incorpora e nem sente, você está falando sobre isso, mas a outra, e eu vou pegar as nossas conversas com a classe trabalhadora precarizada contemporânea, de que quando eles começam, quando tem uma... Não, a gente tem que se juntar, porque teve um que a gente pegou no final de semana falando que ia ter uma greve dos motoristas de aplicativo. Aí eu pensei assim, bom, então é isso, né? Ou seja, o trabalho regulado é uma pauta dos trabalhadores. É uma pauta de baixo, né? Não é o benefício do Vargas ou do Lula ou de sei lá mais quem, né? É uma falta dos trabalhadores de fazer com que isso se torne regulado. A partir do momento em que a ideia de trabalhador passa a ser colaborador e perde, de determinada maneira, potência coletiva para lidar com as suas lógicas de exploração, é isso, volta a ser precarizado. Ou volta não, né? Ou entra com mais força a ideia de que você pode ser precarizado, porque assim você ganha autonomia. Ou seja, se a gente inverter a nossa maneira como olhar para ir de baixo, talvez seja o Marcos me influenciando no Twitter, de fazer toda história vista de baixo. Assim, se a gente botar para o trabalhador como é que eles se organizam, como é que eles percebem as lógicas de exploração, como é que é a maneira de lutar contra a nossa exploração. É verdade. Porque, por exemplo, a gente encontra algo que é muito... Assim, esse discurso próprio da autonomia, eu tenho liberdade para fazer isso, faço a hora que eu quiser, que encobrem as formas de exploração as mais diversas. E aí, na medida em que essas explorações vão assumindo um certo grau você percebe que os próprios precarizados começam a elaborar estratégias de organização para lidar com aquilo, para enfrentar, para reverter um quadro de precarização numa generalidade. Eu acho que tem só uma questão da Larissa da questão de reescravização, né? Mas eu acho que eu ia falar assim que eu tenho um sério problema com Aquarius nas avaliações, a gente sabe, porque eu tenho várias coletâneas. Eu organizei uma com a Marta Abreu, eu organizei uma com a Regiane, acho que vai sair uma agora sobre biografias africanas também, então eu acho que eu tenho um problema nessa avaliação. Mas acho que, só para a gente então encerrar, porque também estamos ficando com fome, a perspectiva desse sujeito, talvez a gente tenha falado um pouco da uberização, mas acho que assim, lógica de reescravização é um negócio que acontece também desde o século XVIII, XIX, ela não termina, né? Acho que a Kila Greenberg tem um trabalho bacana sobre a ideia de reescravização e tal. Mas um pouco que o David falou é isso, é perceber essas estruturas, né? Como é que elas se constituem e talvez, a gente falou muito de sujeito, mas cruzar também agências com... Fala, Regiane, eu já... não, então, gente, a gente já falou bastante. Obrigado, Regiane. Não, eu já não tenho mais o que falar. Acho que a gente já está chegando. Já, obrigado. Já. Queria agradecer a vocês. Foi uma manhã super proveitosa. Vocês esqueceram de falar o mais importante, que é o preço do livro. E o Pix. Bota o Pix aqui no quadro. Não sou eu, é você.